Olá, sejam muito bem-vindos ao Sustentabilidade na Prática. O nosso objetivo aqui hoje é ajudar você a dar mais um passo em direção a uma vida mais sustentável. E para isso, nós vamos conhecer iniciativas inspiradoras que estão transformando o sistema alimentar. Eu sou a Ana, cofundadora da Alimenteia e membro do Sustentária. E junto com toda a equipe do Sustentária, estamos muito felizes por ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada a todos os participantes, todos os convidados, palestrantes que toparam dividir com a gente as suas iniciativas que estão transformando o sistema alimentar. E falando em transformação no sistema alimentar, o que é o Sustentária? Nós somos um projeto de extensão da USP, liderado pelas professoras Aline e Dirce, que junto com profissionais e estudantes de diversas áreas, promovem e incentivam uma alimentação sustentável, aproximando o conhecimento científico da sociedade, fazendo com que a gente consiga conectar o que a gente come com a nossa saúde e a saúde do planeta. E já aproveito, inclusive, para convidá-los a conhecer as nossas redes sociais e o nosso site. Os links estão todos aí no chat. Lá vocês vão encontrar diversos materiais riquíssimos, receitas, publicações, o caminho para o nosso podcast, enfim. São riquíssimos e gratuitos. E hoje o tema é sustentabilidade. No último sábado foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o meio ambiente, juntamente com fatores econômicos e sociais, fazem parte, abrangem a sustentabilidade. E é em comemoração a essa data, dia 5 de junho, que o Sustentária está promovendo esse evento, para que a gente se inspire em iniciativas que estão alinhadas com um sistema alimentar sustentável. E para isso, os nossos convidados vão nos conduzir por um caminho desde um panorama do sistema alimentar, que a gente vai conhecer junto com a Nadine. Em seguida, a Nicole vai mostrar para a gente uma forma de comprar de forma sustentável. Depois disso, a gente vai conhecer um caminho de sustentabilidade no preparo e no consumo, junto com a Júlia, que está aqui hoje representando a Liz, que infelizmente não pôde participar com a gente por conta de problemas pessoais. E para fechar o ciclo, o Leonardo vai trazer aspectos do descarte. E lembrando que a participação de vocês que estão nos assistindo vai ser imprescindível para tornar esse evento ainda mais rico. Por isso, fiquem à vontade para nos enviar comentários e perguntas que, ao final, a Poliana, nutricionista do Sustentária, vai trazer para a roda todas as dúvidas de vocês para esclarecê-las junto com os convidados. E é aí também no chat que vocês vão encontrar um link para preencher e receber o certificado. Preparados? Então vamos lá, nós vamos começar com a Nadine. A Nadine, ela é nutricionista aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, é especialista em psicobiologia e exercício pela Unifesp, mestra em ciências pelo Programa de Nutrição em Saúde Pública aqui da faculdade, com enfoque em comunicação em nutrição e saúde. A Nadine é doutoranda em saúde pública pela mesma instituição, com enfoque em sustentabilidade na comunicação em nutrição. Só mais um lembrete que no chat vocês também vão encontrar o link para conhecer mais a fundo todos esses projetos que estão aqui com a gente. Nadine, o espaço é todo seu. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E vamos lá. Então, a minha atribuição hoje é dar um panorama geral sobre os sistemas alimentares, né? Essa introdução nesse caminho todo que a Ana acabou de compartilhar com a gente. E eu começo falando a respeito começo trazendo, né, essa fala da FAO, que é de 2019, e que deixa claro que dois dos maiores desafios do nosso tempo, né, da atualidade, dois dos maiores problemas da atualidade são a degradação do meio ambiente, dos recursos naturais e a má nutrição em todas as suas formas. E destaca que ambos estão acontecendo a um ritmo muito acelerado. E aí a gente começa a caminhar, né, e pela sustentabilidade, como a Ana já colocou, apesar de haver diferentes definições de sustentabilidade, até uma certa disputa sobre isso, eu trouxe aqui uma das definições,
que é do desenvolvimento sustentável, né, da sustentabilidade, a busca da proteção ambiental e manutenção do capital natural para alcançar a prosperidade econômica e a equidade para as gerações atuais e também as gerações futuras. Então, como a Ana já colocou na introdução, a sustentabilidade é composta pelas dimensões econômica, ambiental e social. Muitas vezes as pessoas acabam tendo enfoque somente no aspecto, né, na dimensão ambiental, mas se a gente não olhar para as outras dimensões, a gente não está falando de sustentabilidade em sua totalidade. E a partir da minha formação, né, que é da nutrição, e a Faculdade de Saúde Pública, que é quem também abriga o curso de nutrição da USP, eu trago as dimensões da chamada nova ciência da nutrição, que é para onde a nutrição está avançando no sentido de se ampliar, de não mais ficar focada somente na dimensão biológica, mas também entender que a dimensão ambiental e a dimensão social fazem parte dessa ciência, precisam fazer cada vez mais parte dessa ciência. E aí ela também se amplia enquanto definição, enquanto propósito de uma ciência que tem enfoque nos alimentos e no organismo humano, para uma ciência que passa a buscar estudar e compreender os sistemas alimentares como um todo. E aí sim, os alimentos, bebidas e seus nutrientes e outros constituintes que estão dentro desses sistemas, mas também as interações, né, dentro dos sistemas e entre todos os sistemas biológicos, sociais e ambientais relevantes. E é aí, sob essa perspectiva de sistemas alimentares, que eu trago esse diagrama que apresenta o que são os sistemas alimentares, né? Então, como a gente consegue ver, e está ilustrado aqui, são sistemas bastante complexos, né? Não são sistemas lineares. Muitas vezes as pessoas se referem aos sistemas alimentares com uma frase que já ficou até famosa, do campo à mesa, né? Da produção até chegar ao consumidor. E isso dá uma certa ideia de linearidade, quando na verdade os sistemas alimentares são altamente complexos e são compostos por outros subsistemas. Então são principalmente o sistema de cadeia de suprimento de alimentos, os ambientes alimentares e o comportamento do consumidor. Todos eles, na verdade, estabelecem relações, conexões e interdependências com outros aspectos, né, que vão conferir a esse sistema altamente complexo a característica de imprevisibilidade. Então, se a gente mexe em algum dos aspectos, em algum dos subsistemas, em algum dos pontos dos subsistemas, a gente acaba tendo consequências em outras pontas que não são previsíveis, né? Então a gente fala assim da produção, do estoque e distribuição, do processamento e embalagem, do varejo e mercado, mas muitas vezes o conceito de sistemas alimentares acaba parando por aí. E na verdade a gente também está falando dos ambientes, né? Então a disponibilidade de alimentos e acesso físico, o acesso também econômico, a promoção, propaganda e informação, por exemplo, que são grandes influências sobre as escolhas alimentares, a qualidade e segurança dos alimentos. A gente está falando de ter como consequência disso, né, e também como motor, o comportamento do consumidor, quando ele escolhe, com base em tudo isso, né, sendo influenciado por todos esses aspectos, onde, qual alimento vai adquirir, como vai preparar, quem é que vai cozinhar na casa, como vai ser armazenado, como, o que, quando, quanto ele vai comer, que é o que caracteriza a alimentação em si, e está completamente relacionado à nutrição, ao ato de nutrir, né? E os desfechos à saúde. Tudo isso, todo esse passo a passo, que na verdade não acontece de forma linear, né? Como um passo a passo, acontece ao mesmo tempo, tem impactos sociais, econômicos, ambientais, e vai tanto ser impactado quanto sofrer a influência de determinantes demográficos, socioculturais, como cultura, religiões e rituais, tradições alimentares e até aspectos de gênero, como o empoderamento da mulher, determinantes políticos e econômicos, como, por exemplo, a globalização e o comércio, né? Regras de mercado dentro do sistema que nós temos hoje, conflitos e crises humanitárias, os preços e a volatilidade dos alimentos, eles são determinados e, ao mesmo tempo, determinam muitos desses aspectos dos sistemas alimentares, aspectos de inovação, tecnologia e infraestrutura, determinantes biofísicos e ambientais, como, por exemplo, as mudanças climáticas, que não só impactam na produção de alimentos, como também
são impactadas, né? Então, a gente tem a produção de alimentos sendo impactada pelas mudanças climáticas e a forma como a gente produz, comercializa e consome esses alimentos, impactando ou favorecendo ou até mesmo prevenindo, né, as mudanças climáticas. Tudo isso está permeado por políticas e programas e ações institucionais e diz respeito à disponibilidade, acesso e utilização de alimentos. Então, é um sistema altamente complexo que precisa ser visto do ponto de vista holístico, né? Então, a gente não consegue quebrar em partes para entender o sistema todo. A gente precisa, eu costumo dizer, dar um passo para trás para entender a figura com maior amplitude. E os sistemas alimentares são marcados pela presença de múltiplos atores e interesses também, que podem ser complementares ou podem ser distintos, e muitas vezes implicam em conflitos. Eles são marcados por amplitudes mundial, então a gente pode falar de um sistema alimentar global, né, o comércio internacional, as mudanças de preço, a regulação de mercado, a gente pode falar do âmbito nacional, e a gente pode falar de âmbitos ainda menores, né, de uma amplitude regional, todos eles coexistem e se interrelacionam. Então, é um sistema, em toda a sua complexidade, que não é harmônico, né, que acontece com fluxos de regulação bastante dinâmica. Inclusive, o que a gente ilustra hoje como um diagrama dos sistemas alimentares, dentro em breve pode ser alterado com novas entradas, né, novas consequências, então é extremamente dinâmico. E eles têm inúmeras interfaces com a insustentabilidade ou com a sustentabilidade, né, que precisam ser continuamente apreendidas e compreendidas. E o diagnóstico que se faz hoje é que os sistemas alimentares dominantes são insustentáveis. Existem múltiplos problemas de diferentes naturezas e também de diferentes níveis de gravidade em cada um desses aspectos. E a gente precisa olhar para todos eles e não necessariamente buscar resolver todos ao mesmo tempo, mas todos esses atores que participam dos sistemas alimentares, que somos todos nós, e em todas as esferas sociais possíveis, precisam participar também quando a gente busca essa mudança, essa transformação, que a Ana já falou, que a gente está anunciando aqui e que a gente está preconizando. Então, eu trouxe algumas questões centrais do sistema alimentar brasileiro, especificamente, que dizem respeito aos aspectos que a gente vai tratar nos projetos que vêm logo em seguida. Então, por exemplo, quando a gente fala de compra, o IDEC, junto com o Programa Alimentando Políticas, desenvolveu alguns conceitos e está trabalhando bastante esses conceitos, que são os de desertos alimentares, que são os locais onde o acesso a alimentos in natura e minimamente processados é escasso ou mesmo impossível, e os pântanos alimentares, que são locais em que predomina a venda de produtos altamente calóricos e com uma densidade nutricional muito baixa, muito ruim, marcados, por exemplo, por redes de fast food, lojas de conveniência. De forma geral, a gente vai ver as regiões, quanto mais periféricas as regiões nas cidades, mais marcadas por pântanos e desertos alimentares elas são. Em regiões de média e baixa renda, por exemplo, há 22 vezes mais estabelecimentos que priorizam a venda de ultraprocessados do que alimentos in natura, por exemplo. Isso se reflete em altas taxas de obesidade entre populações de baixa renda. Então, isso, falando de compra, falando de acesso, por exemplo. Eu trouxe também alguns dos dados do documento do Ibirapitanga, que foi publicado a partir da pesquisa do professor Walter Bellick, da Unicamp, no final do ano passado, em que são elencados alguns dos pontos, né, algumas das questões centrais do sistema alimentar brasileiro, e uma delas muito marcante é a concentração de renda e a desigualdade. Então, 29% das famílias no Brasil gastam 46% do total despendido com alimentação no Brasil, e 71%, então essas seriam as famílias mais ricas, que gastam proporcionalmente menos, né, uma menor parte da sua renda, enquanto a maioria esmagadora, 71% das famílias gastam 54% do total despendido com alimentação no Brasil. A disponibilidade financeira, a disponibilidade geográfica ditam muito, né, o que vai ser comprado, o que vai ser consumido por cada família.
Um outro ponto bastante marcante que é trazido nesse relatório é a monotonia alimentar. Então, nós temos 10 alimentos que estão listados aqui, né? Arroz, feijão, pão francês, carne bovina, frango, banana, leite, refrigerantes, cerveja e açúcar cristal. Eles correspondem a mais de 45% do consumo alimentar dos brasileiros. Então, é muita quantidade, né, concentrada em pouca variedade de alimentos, de forma geral, apesar da gente ser o país de maior biodiversidade. Ainda sobre a compra, fazendo uma correlação com a renda, quanto mais aumenta a renda, mais diminui alimentos tradicionais da alimentação do brasileiro, como, por exemplo, arroz e feijão, e mais aumenta a presença de carne, mas também de frutas, legumes, verduras, queijo, azeite, alimentos que são mais caros, né? Então, a presença de frutas, legumes e verduras, por exemplo, em famílias de mais alta renda também tem a ver com aspectos desertos e pântanos alimentares. Algo muito importante em relação à compra é a concentração da venda de alimentos nas mãos de grandes redes de supermercado. Então, 93% do varejo está concentrado em supermercados, que de forma geral se organizam em grandes redes, e apenas 7% correspondem a açougues, quitandas, mercearias e feiras livres. Então, fala-se muito, né, sobre a capacidade do consumidor de fazer escolhas, mas isso depende muito de o que está sendo oferecido e por quem está sendo oferecido, né, o alimento. E quando a gente fala de grandes redes de supermercados, existe o predomínio de determinados grupos de alimentos sendo oferecidos, né? Quando a gente caminha um pouco mais para o preparo e consumo, existe um hábito marcante, que é mais marcante quanto mais a gente avança, né, nas faixas de renda, de comer fora. A comida fora de casa representa de 25% a 50% dos gastos com alimentação das famílias brasileiras, né? Então, dependendo do ganho, né, em salários mínimos, até 2 salários mínimos por volta de 25%, isso vai avançando até 50% quando as famílias ganham de mais do que 25 salários mínimos. Claro que essa proporção muda muito, né? 50% de mais do que 25 salários mínimos é diferente da proporção das famílias que recebem menos, mas a grande questão, que é um dos pontos que a gente vai trazer nos projetos também, é que observar a qualidade, a variedade, o modo de preparo, o custo médio dos alimentos servidos em restaurantes pode também contribuir muito para uma visão de como são os hábitos alimentares dos brasileiros e como eles estão se transformando nos tempos atuais. Dentro do preparo e consumo, que também tem sido verificado, é menos comida de verdade, um consumo cada vez maior e mais marcante de produtos ultraprocessados. Então, em 16 anos, verificou-se uma queda dos alimentos in natura da ordem de 7%, que não é, ainda bem, uma queda tão marcante, mas um aumento muito marcante de ultraprocessados da ordem de 46%. O Brasil ainda é um país que tem um hábito alimentar marcado por predominantemente alimentos in natura e minimamente processados, mas essa transformação já aconteceu em muitos outros países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e é um alerta para que a gente busque para que isso não aconteça na nossa população também. E aí, um aspecto que permeia produção, compra, preparo, consumo e descarte é a perda e o desperdício de alimentos, né? Então, uma boa parte dos alimentos é perdida ou desperdiçada, mas a quantificação disso ainda é muito incerta. Nesse sentido, é importante identificar o que é perda, né? A perda está muito mais relacionada à produção e ela não é intencional, então ela ocorre geralmente no campo, no transporte ou na estocagem, de forma geral, ela se deve a problemas no processo produtivo, variações de preço, problemas climáticos, por exemplo, e inicialmente ela não é intencional, mas o desperdício, sim, ele é mais marcado por ter essa intencionalidade, ele é descartado voluntariamente e, de forma geral, a gente está falando de alimentos que ainda seriam adequados para o consumo humano. E acontece de forma mais marcante na comercialização ou no consumo doméstico. Então, os problemas estão postos, e esses são apenas alguns dos problemas dos sistemas alimentares atuais que são marcados por essa insustentabilidade. Alguns que nós selecionamos e estão mais relacionados aos projetos que a gente vai apresentar aqui hoje.
Fato é que as mudanças devem acontecer, elas precisam acontecer e são urgentes, mas elas podem acontecer em diferentes níveis e amplitudes. Então, a gente fala de um sistema que é altamente complexo e formado por um número enorme de atores e de aspectos e que demanda mudanças igualmente complexas, multifatoriais e que vêm de diferentes fontes e diferentes atores. Então, essas mudanças podem acontecer desde o nível que é chamado intrapessoal, né? Então, quando a gente fala de habilidades, conhecimento, autoconfiança, percepções, motivação, autonomia e limitações socioeconômicas, é claro, avançando para o nível interpessoal, que diz respeito à disponibilidade de alimentos, ao suporte social, a restrições de tempo e à cultura, aspectos comunitários, né, que dizem mais respeito a instituições, então o ambiente de trabalho, o ambiente de estudos, né, as escolas, universidades, o fato de comer fora, a construção dos ambientes e características socioeconômicas, até chegar no nível macro, que aí sim a gente está falando de regulamentação, políticas públicas, a precificação dos alimentos, propaganda, publicidade, são aspectos maiores de fato. E, para finalizar, eu trouxe aqui 2 documentos norteadores que só dão uma dica de quanto o tema está cada vez mais em alta e a produção científica está cada vez mais intensa e concreta a respeito disso. Então, é um documento da FAO e OMS de 2019, que fala sobre os princípios norteadores de dietas sustentáveis e saudáveis, e um outro documento que é também da FAO, como uma instituição francesa, que diz respeito à facilitação de sistemas alimentares sustentáveis. Nesse primeiro, que é agora, de 2021, né? Ele é bem recente. Nesse primeiro documento, é muito interessante a forma como eles apresentam os caminhos, as ações para a implementação de dietas saudáveis e sustentáveis, que vão permear todo o sistema alimentar. Então, desde criar um ambiente propício, seja por mecanismos governamentais, estruturas legais, instrumentos regulatórios, passando por assegurar a coerência de políticas, então alinhando políticas em todos os setores, estabelecer linha de base representativa, então colocando em voga, né, em foco, a importância da participação popular, a identificar quais alimentos estão disponíveis e acessíveis em cada contexto, onde e por que há desencontros entre oferta e demanda de alimentos, analisar com profundidade os sistemas alimentares existentes para aí sim conseguir identificar as mudanças potenciais necessárias e trabalhar em cada uma delas, quantificar e equilibrar os potenciais obstáculos para tornar as dietas saudáveis e sustentáveis possíveis, né? Disponíveis, acessíveis, seguras e atraentes para todos, garantir que alimentos de preço acessível estejam disponíveis, principalmente para os mais vulneráveis, e a gente retorna lá no início, né, a questão dos desertos e pântanos, desenvolver guias alimentares que definam dietas saudáveis e sustentáveis para que exista um norteador, né, para as populações dentro das características de cada país, de cada região, e promover estratégias de desenvolvimento de capacidade para mudança de comportamento. Então, capacitação, educação alimentar e nutricional, então é um ponto de vista que passa por todas aquelas esferas, né, do intrapessoal até a esfera macro. E o segundo documento traz, de forma muito ilustrativa e didática, a revalorização da agricultura para os sistemas alimentares, com participação popular, principalmente, como o aspecto mais importante. Então, passando por atrair os consumidores e mantê-los comprometidos, conhecer os mercados, encontrar o preço adequado para cada produto, compartilhar conhecimento, conhecer os insumos sustentáveis e promovê-los, manter-se conectado à logística, às embalagens sustentáveis, às garantias para a sustentabilidade nas comunidades, financiamento inovador, formalizar o trabalho coletivo e, claro, as alianças e a promoção de cada uma das iniciativas. E aqui no centro é interessante mostrar que as interconexões, né, os trade-offs estão evidenciados, como mexer em cada um desses pontos, na verdade, reverbera para o sistema como um todo. Eu fico por aqui, agradeço muito a presença e a atenção de todos e todas, e fico à disposição depois para o nosso debate. Obrigada. Muito obrigada, Nadine, que panorama incrível que você conseguiu passar para a gente do quão esse sistema alimentar é amplo e o quão é importante realmente, né, como você bem finalizou a sua fala, da interconexão entre as diversas esferas desse sistema alimentar.
E para falar em interconexões, eu acho que a gente não poderia trazer uma pessoa melhor neste momento, que é a Nicole, para falar do projeto Papaias, que ela conduz. Então, a Nicole, vou apresentá-la, ela é nutricionista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coautora do módulo de alimentação do curso de saúde planetária da Planetary Health Alliance, em parceria com a Telesaúde Rio Grande do Sul. A Nicole é fundadora do Papaias, é o primeiro aplicativo de vale alimentação sustentável que promove a alimentação adequada e saudável e fortalece o sistema alimentar sustentável. Seja muito bem-vinda, Nicole, o espaço é todo seu. Obrigada pela apresentação. Então, obrigada, queria agradecer, né, ao pessoal do Sustentária pelo espaço para a gente estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês hoje, né, sobre a Papaias. Então, a Papaias, ela nasceu da inquietação de duas amigas nutricionistas, a Constância e eu. Depois o Felipe, né, também se juntou aí com a gente nesse caminho. Essa inquietação, ela veio muito frente ao programa de alimentação do trabalhador, né, ao potencial desse programa, mas aqui a gente pode falar do potencial inexplorado do programa, né? Então, o PAT, ele é uma política nutricional lá da década de 70, né, que ele tem, quando ele foi criado, tinha um foco no desenvolvimento econômico e social do país. Então, foi a partir do PAT, né, que se originou o Vale Alimentação e o Vale Refeição aqui no Brasil, né, com o objetivo de garantir uma alimentação adequada aos trabalhadores. São mais de 20 milhões de beneficiários do Vale Alimentação aqui no Brasil, e esse benefício ele movimenta mais de 85 bilhões de reais ao ano. A principal questão, né, quando a gente foi estudando cada vez mais o PAT, o programa e Vale Alimentação, é que as empresas convencionais de benefício alimentação, elas não possuem critérios de credenciamento nas suas redes, então dando acesso aí a uma grande rede de fast foods, de alimentos ultraprocessados. Elas também não possibilitam a compra em feiras e lojas locais, né? E também possuem altas taxas para esses estabelecimentos. E as taxas aqui variam de 6% a 15% por transação. Então, se a gente for parar para pensar nesse recurso todo, né, que movimenta de 85 bilhões de reais, ele está sendo destinado basicamente para cadeias longas de produção e abastecimento. Então, se a gente parasse para pensar, e se parte desse recurso fosse destinado diretamente para cadeias curtas, né, qual o impacto disso? Então, foi assim que surgiu a Papaias, né, o primeiro Vale Alimentação que conecta trabalhadores a agricultores familiares, ecológicos e negócios locais. Com o objetivo, então, de promover a saúde planetária, fortalecer a economia local e fomentar a agricultura familiar. Então, a gente funciona via aplicativo, para explicar brevemente também o funcionamento da Papaias. Mensalmente, a empresa carrega o valor do benefício no aplicativo do colaborador e o colaborador, então, tem acesso a comprar os alimentos na rede credenciada da Papaias. E também participa, né, de atividades online de educação alimentar e nutricional. Aqui tem uma foto do aplicativo em funcionamento de uma feira lá em Porto Alegre, né? Então, o pagamento é via QR Code, também bem prático e bem simples. A rede da Papaias, ela é composta por feiras ecológicas, cooperativas da agricultura familiar, cestas de entrega de hortifrutis e empreendimentos locais. Então, dessa forma, a gente também, né, consegue estar dando mais inclusão, inovação e um novo canal de venda e comercialização para o Vale Alimentação, para toda essa rede local e sustentável. A gente tem 3 formas de adesão ao Vale da Papaias. Então, como um benefício extra, então a empresa tem o Vale convencional, pode dar mais um valor do benefício da Papaias. Tem como um benefício alternativo, ou seja, dentro do orçamento de Vale Alimentação dessa empresa, pode dar o colaborador escolher uma parte para o benefício da Papaias, ou como um benefício único. Então, a gente costuma dizer que a gente não é só mais um Vale Alimentação, né? Então, a gente tem esse foco forte com uma rede local e sustentável, em promover, de fato, a saúde, né, esse alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente realiza atividades de educação alimentar e nutricional, faz também questionários de consumo com os colaboradores
e os benefícios, né, de isenção fiscal através do PAT. Então, nós somos um vale alimentação por um sistema alimentar mais justo e sustentável, né, e justamente tentando facilitar o acesso para mais pessoas, para os trabalhadores, para essa rede. A gente tem alguns dados bem legais também para compartilhar, então, 90% dos colaboradores que recebem vale alimentação da Papaias reportam melhoras nos hábitos alimentares e 100% reporta um maior consumo de orgânicos. Além disso, no ano passado, a gente também lançou a Papaias como um meio de pagamento, então, durante a pandemia, e aí qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, adicionar créditos via Pix ou boleto e utilizar nessa mesma rede. Até o momento, né, já foram mais de 1,3 milhões de reais transacionados para essa rede, divididos em mais de 60 mil transações, e a gente tem mais de 3.300 usuários em Porto Alegre. São mais de 500 famílias da agricultura familiar apoiadas e mais de 50 mulheres empreendedoras apoiadas. Um pouquinho também da linha do tempo da Papaias, então a gente surgiu em 2019, lá em agosto de 2019, com um canezinho de papel ainda. Então, em dezembro de 2019, a gente lançou o nosso aplicativo, e aí em maio, junho de 2020, lançamos também a Papaias como um meio de pagamento, e em junho a gente também iniciou a incubação lá na URGS. Recentemente, fomos selecionados para a edição especial do CID-MG, então começamos também a implementação da Papaias em Minas Gerais, inicialmente aqui em Belo Horizonte. Aqui alguns dos nossos apoiadores. Aí a gente convida todo mundo, então, para conhecer um pouquinho mais sobre a Papaias, nos seguir nas redes sociais e acompanhar o nosso trabalho. Obrigada. Muito bacana, Nicole. Super interessante, né? Porque vocês abordam desde agricultura familiar, educação alimentar, saúde planetária e economia local, né? Dentre tantas outras coisas. Realmente, né, que de fato o Papaias inspire por aí mais e mais projetos por um sistema alimentar mais justo e sustentável. Muito obrigada. Obrigada. Bom, depois da gente falar de compras sustentáveis, a gente segue o caminho agora de preparo e consumo. Como eu falei lá no início, infelizmente a Liz não pôde estar com a gente, mas ela está sendo muito bem representada pela Júlia. Muito bem-vinda, Júlia, obrigada por aceitar esse convite. A Júlia, ela é estudante de nutrição pela São Camilo, formada no curso básico de antroposofia para profissionais da saúde na Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, responsável pelo Raízes de Quintal, com produção e comercialização de orgânicos de pequenos produtores da região da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. E a Júlia também faz parte do Sustentária, né? Seja bem-vinda, Júlia. Olá, muito obrigada pelo convite. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Enoteca. Ele é um restaurante que foi criado em 2008 pela nutricionista, escritora, sommelier e cozinheira Liz Cereja. Então, inicialmente, ele era um bar de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, que ao longo do tempo ele foi se transformando nesse restaurante. Então é um restaurante hoje em dia de 13 anos, que na verdade surgiu a partir desse incômodo da Liz dos restaurantes não terem essa preocupação com aspectos sustentáveis, né, nessa cadeia gastronômica. Então, a partir disso, a Liz foi tomando muito cuidado com toda a origem dos insumos do restaurante, e ela viu que, para isso, ela precisava se reconectar de novo com a terra e com a agricultura. Então, ela acabou saindo de São Paulo, se mudou para uma região aqui perto, e começou a cultivar realmente os alimentos na casa dela, e usava esses insumos no restaurante. Ela usa, né, esses insumos no restaurante. Então, a Liz fala que a Enoteca não é apenas um restaurante sustentável, mas também um projeto de criação de um estabelecimento sustentável, com protocolos de sustentabilidade e ciclos fechados, né? Então, ela fala que dentro da Enoteca ela conseguiu realmente fechar esse ciclo de produção e consumo. Então, para a Liz, ela... para né, realmente esse ciclo
fechar, ela fala que é muito importante a união entre o nutriente, a saúde, a cultura e o respeito a quem produz e o que se produz. Então, os pratos são todos elaborados pensando sempre no que tem de disponibilidade desses pequenos agricultores que fazem parte dessa lista de pessoas que fornecem os alimentos para a Enoteca, e a partir do que eles têm ali no dia, eles montam um menu. Então, é um menu sazonal e que muda diariamente. Ela sempre tenta introduzir alimentos punks, né, plantas alimentícias não convencionais, ervas medicinais, e o aproveitamento e o reaproveitamento dos alimentos. Então, eu vou mostrar aqui algumas fotos. Esse é o espaço que ela chama das hortas, né, que são as hortas na casa dela. Então, a maioria dos insumos vem aí das hortas da casa dela mesmo. Aqui é um pouco algumas fotos da Enoteca mesmo, e essa é uma frase que a Liz acabou fazendo numa live que a gente fez também aqui no Sustentária, que a sustentabilidade dentro de um restaurante é justamente a resiliência às intempéries do clima e da capacidade de se adaptar ao que a natureza nos oferece em determinada época, estação e região. Então, acho que é uma das frases mais importantes e que ela preza muito dentro da Enoteca. Nessa cozinha sazonal, eles utilizam também, eles tentam aproveitar o alimento de forma integral e também reaproveitam, né, para conseguir realmente fechar esse ciclo, e o que não consegue ser aproveitado e tem que ser descartado, eles têm uma composteira lá na casa da Liz, um minhocário na Enoteca, e também na casa da Liz eles têm galinhas, cabras, então eles acabam produzindo um pouco de alimento para esses animais que estão lá na casa dela. E aí, aqui são pratos, eles conseguem realmente transformar em pratos muito bonitos, né, e são bem saborosos. Eles utilizam bastante também alimentos fermentados, né, e também produzem alguns vinhos, às vezes. E essa cozinha sazonal, ela fala muito que é um respeito aos ritmos da natureza, né? Então, para realmente fechar esse ciclo de produção e consumo, ela viu que ela tinha que se reconectar com a natureza, produzir aquele alimento, pensar no menu a partir desses alimentos que ela tem disponível naquela região, naquela época, ou na super safra, enfim. E aí, a partir disso, aproveitar ao máximo o alimento e o que realmente eles não conseguirem aproveitar, ter um descarte adequado e, né, voltar de novo para a terra. Então, esse ciclo, ela realmente prezou bastante e é o que eles conseguem fazer hoje lá na Enoteca. E ela fala que foi realmente um processo ao longo do tempo que foi transformando e fechando, né, afinando mais esse ciclo. Então, aqui tem alguns pratos, tem um prato de mamão verde, então tem também bolos e pães feitos com borra de café, eles produzem também sabão, alguns produtos para higienização, né, do restaurante, com casca de laranjas, casca de cítricos, né? E também a Liz, ela faz parte de alguns outros projetos, então eu convido todos também a assistirem esse documentário que ela fez, que é um documentário retrato sobre a vinificação natural e a produção agrícola no Brasil. Então, ela acho que durou uns 5 anos para ela conseguir todas as informações, os vídeos, depoimentos e fotos. É muito legal. Ela também faz todo ano a Feira Naturebas, que é uma feira de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, que do mundo inteiro, então, e do Brasil inteiro também, né? Então, se reúnem pequenos produtores de vinhos nessa feira e você consegue comprar diretamente do produtor, uma feira, a maior feira da América Latina, já acho que está na 3ª ou 4ª edição, se não me engano, e também tem o podcast da Liz, que chama o Criado Solto, onde ela explora bastante todas essas questões que eu acabei comentando e muitas outras questões, né? É uma pena que ela não pôde estar aqui hoje com a gente, mas acho que basicamente é isso. Eu trouxe uma outra frase dela, que para ela, né, ela falou que
no momento que a gente está vivendo hoje, talvez nunca na história a ideia de um restaurante sustentável tenha feito tanto sentido. Então, eu acho que é basicamente isso. Queria agradecer todo mundo. Uma pena mesmo que ela não pôde explicar um pouquinho para a gente. Mas, Júlia, muito obrigada. Acho que você trouxe muito bem, né, todo o projeto que a Liz conduz. E tem também uma live, né, que você fez junto com ela no YouTube do Sustentária. Que ela contar melhor sobre esse projeto e é bem legal, tá gravada lá, quem quiser assistir, estão todos convidados. Isso mesmo. Muito interessante esses projetos que a Liz conduz, que demonstra, né, toda essa harmonia com a natureza. Essa questão dela trazer o menu a partir, né, um menu que varia a partir do que a natureza oferece, então realmente é um aprendizado enorme para a gente. E depois de permear, né, toda essa questão do consumo, do preparo e do consumo, nada mais justo e necessário, né, Leonardo, que a gente pense nos resíduos, né? E aí, para onde vai tudo isso? A Nadine trouxe toda essa das questões, né, um dos desafios do sistema alimentar, que é a geração de resíduo em diversas esferas. E aí o Leonardo vai contar um pouquinho mais para a gente. O Leonardo, ele é engenheiro ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sócio fundador do projeto Raiz, que difunde a técnica de compostagem como uma alternativa sustentável ao tratamento dos resíduos orgânicos urbanos. Muito bem-vindo, Leonardo. Perfeito. Muito obrigado, Ana, pela apresentação e queria agradecer primeiramente também o pessoal da organização pelo convite. Bom, então, dando prosseguimento aí à ordem, né, a gente chega na questão da destinação dos resíduos orgânicos. E aí eu vou compartilhar aqui, eu tenho 4 fotos para mostrar, e eu vou desenrolando a minha apresentação e mostrando essas imagens de fundo. Bueno, então, assim, inicialmente eu vou apresentar brevemente o projeto Raiz, eu quero apresentar alguns dados sobre geração de resíduos e alguns dados associados ao manejo dos resíduos no Brasil. Vou comentar um pouquinho também sobre a motivação e como surgiu o projeto Raiz, que eu acho que é algo legal para o pessoal que está interessado, que assim, tem interesse na questão do empreendedorismo, né, que se inspira com essas questões. Mas eu quero focar maior tempo em um projeto específico nosso, que foi com crianças, que é uma das atividades que a gente desenvolve e foca bastante aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o evento, tá? Mas eu vou desenrolando aqui e a gente vai conversando a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu queria apresentar são alguns dados sobre geração de resíduos e os impactos associados a isso. Então, aí tem uma foto de um lixão. Então, a gente sabe que grande parte dos resíduos, não só os orgânicos, mas geralmente misturados com rejeitos, resíduos recicláveis, são destinados para lixões. Então, a gente já tem um impacto muito relevante, que é o impacto ambiental e social também, obviamente, que a gente pode verificar também na foto ali, na questão das condições de trabalho, né, de trabalhadores que acabam tirando o seu sustento desses locais. Então, a gente tem 4% da geração de CO2 associado ao manejo dos resíduos orgânicos. Então, isso é uma taxa bem elevada quando a gente considera que o CO2 está estritamente ligado à questão do efeito estufa. A gente tem um gasto de 25 bilhões de reais anualmente no nosso país, associados à maneira que nós que nós manejamos os resíduos orgânicos aqui no Brasil. E temos uma geração de 80 milhões de toneladas de resíduos anualmente. Então, quando a gente fala nesses números, e a gente observa a maneira que a gente lida com os resíduos, a gente vê que não é uma questão lógica, não é uma questão inteligente de lidar. Então, esses dados são bem impactantes, eu gosto de trazer para impactar o pessoal assim. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu a minha ideia, né, do Projeto Raiz, que eu acho que também está associado a isso, mas também está associado a uma vida acadêmica, que eu acho que é legal de a gente comentar, né, até porque o evento está associado ao USP, então imagino que tenha gente que esteja observando e que tenha vontade de empreender nesse setor, né, nesse assunto. Então, assim, eu trabalhava numa empresa de consultoria e lá eu comecei a trabalhar no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul, como estagiário ainda.
E aí, durante esse trabalho, eu comecei a perceber que já na cadeia dos recicláveis já existia esse processo de resgate, né? Os materiais eram reciclados por uma questão de valor de mercado. E que os resíduos orgânicos não se dava muita bola, e atualmente não se dá ainda, né? Mas isso a gente está falando aí de 2016, 2015, 2016. Então, já faz bastante tempo e não houve uma mudança muito significativa no panorama nacional. Então, a partir disso, comecei a prestar atenção, a me interessar pelo tratamento dos resíduos orgânicos, que era uma coisa que não se fazia. Comecei a pesquisar sistemas e acabei chegando nesses sistemas de compostagem doméstica, que é basicamente o nosso carro-chefe aqui no Projeto Raiz, e aí eu já entro mais na questão do negócio. E comecei a estudar isso, época de universidade ainda, estagiário. Comecei a me interessar e resolvi fazer meu trabalho de conclusão, um experimento testando as composteiras domésticas. Eu olhava aquele sistema e pensava, nossa, nunca vi ninguém fazendo esse tipo de processo, por que será que não é feito? Curiosidade, resolvi testar. Montei um experimento e eu tinha 8 composteiras domésticas no apartamento. E comecei a testar, operar e não tinha problema nenhum, não tinha cheiro, não tinha absolutamente nenhum problema de logística, eu simplesmente separava meu resíduo, botava nas composteiras, testei algumas questões operacionais e o resultado foi ótimo e eu comecei a pensar, poxa, isso tem que sair daqui, né? Tem que sair da universidade. E comecei de maneira artesanal a comercializar esses sistemas, o interesse das pessoas foi aumentando, comecei a perceber que era possível implementar esses sistemas em maior escala, desenvolvemos uma metodologia para grandes geradores, então atualmente nós atendemos restaurantes, atendemos condomínios, atendemos pousadas, hotéis, qualquer local onde haja geração de resíduo orgânico, é possível que se realize esse processo. Tá? Então, acho que dei um panorama dos dados, dei um panorama do negócio, como surgiu, e agora eu quero falar de um projeto específico nosso, que é o nosso projeto pedagógico, no qual a gente utiliza as composteiras. Deixa eu só passar aqui uma fotinho que eu queria mostrar dos nossos sistemas de compostagem. Então, é um sistema, esse atende 1 a 2 pessoas, é um sistema bem pequeno, compacto, que tranquilamente pode ser usado dentro de um apartamento. E agora a gente chega no que eu queria, aqui são sistemas maiores, né? Esses sistemas aí são para condomínios, então isso são condomínios, restaurantes que são grandes geradores, então esse é um sistema em um condomínio que atende aí 60, 70 casas, tá? Onde moram famílias, então é um sistema bem robusto. E aqui, o que eu queria comentar com vocês é esse nosso projeto pedagógico que a gente desenvolve nas escolas e que tem um resultado que eu acho que tem tudo a ver, que inclusive foi um resultado secundário do trabalho, mas que, assim, até hoje eu acho que foi um dos resultados mais surpreendentes, mais gratificantes da minha caminhada na compostagem até aqui. Esse é um projeto que nós instalamos composteiras domésticas dentro das salas de aula. Então, os alunos, à medida que eles realizam o seu lanche, geram o seu resíduo, eles vão separando numa lixeirinha e, ao fim do lanche, eles colocam na composteira. E aí a gente vai fazendo uma série de oficinas ao longo do ano, onde a gente aborda cada etapa do processo de compostagem, desde a segregação correta dos resíduos orgânicos, passando pelo papel das minhocas no processo, a geração do humus e do biofertilizante, a utilização desses adubos para o cultivo do alimento e, finalmente, eles plantam, né, semeiam alguma planta e consomem, fechando esse ciclo dentro da própria sala de aula. E esse detalhe é muito relevante pela questão do envolvimento diário das crianças com isso. Isso é uma experiência muito marcante. E um dos resultados interessantes foi o seguinte: a gente chega para iniciar o processo, explica para as crianças como vai funcionar, que elas vão ter que dar comida para as minhocas e tal, e aí a gente começa a perguntar para elas, dizer para elas que elas vão ter que separar o resíduo, mas que para poder darem alguma coisa para as minhocas comerem, tem que ser algo orgânico, ou seja, tem que vir de uma fruta, de uma verdura, alguma coisa, né, que não é um alimento industrializado, afinal o saquinho de bolacha as minhocas não comem. E aí elas começam, assim, tem várias que já consomem, mas tem muitas que não estão acostumadas e que não gostam.
E aí começa, só que as crianças que não comem, elas não têm o que dar para a minhoca comer. E aí isso começa a gerar uma coisa entre elas, assim, mas eu também quero participar da composteira, eu quero dar alguma coisinha para as minhocas comerem. E aí elas vão para casa, chegam em casa e pedem para os pais para levar uma banana, para levar uma fruta de lanche para poder alimentar as minhocas. E isso foi uma coisa totalmente inesperada para a gente, inclusive na última oficina que a gente faz dentro do projeto, a presença dos pais para a gente, né, pegar a mudinha já crescida e tal e consumir. E vários pais relataram para a gente o que vocês fizeram com as crianças que elas chegaram em casa pedindo para consumir uma fruta, que eu tento há anos e nunca consigo. Então, eu acho que isso foi uma experiência muito relevante e eu acho que é interessante compartilhar, porque eu acho que é uma ferramenta composteira e a compostagem é uma ferramenta hiper importante. E aí eu já vou chegar na parte final, que é sobre como a gente, quais os mecanismos a gente vê para mudar esse paradigma das pessoas com o tratamento do resíduo orgânico. Não associar mais, o lixo orgânico é aquela coisa que tem cheiro ruim, que eu boto na sacola do lixo, em 2 dias está fedendo, que eu quero me livrar logo. Isso é só porque a gente não está acostumado a fazer o processo corretamente, porque uma composteira não gera qualquer cheiro, tá? Então, como a gente vê, né, o processo de mudar esse paradigma, uma das ferramentas é justamente atuando com as crianças, tá? Porque daqui a 10 anos essas crianças vão estar adultas, 10, 15 anos, e elas com certeza vão propagar essa ideia. Agora elas já propagam. Imagina, a criança chega em casa e fala para os pais que não pode mais colocar aquele lixo orgânico na lata do lixo, que tem que ter uma composteira. Então, assim, eles são atores muito relevantes. Tá? Então, esse trabalho com as crianças a gente acredita que é fundamental, e também a difusão de informação, principalmente pelas redes sociais, hoje em dia a gente acredita que é fundamental para esse processo. Tá bom? Então, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu confesso que eu não controlei muito bem meu tempo, espero não ter passado muito. Foi inspirador, Leonardo. Muito obrigada. Acho que você ilustrou muito bem o potencial que a compostagem traz, né? E é de aquecer o coração esse trabalho que vocês fazem, não só, né, na educação ali individual para quem composta. Eu composto também e posso dizer que depois que eu comecei, nunca mais volto, né? E não tem mais como voltar atrás, né? Não tem, né? Um caminho sem volta. E o fato de você ir ali numa geração que está aí crescendo para que essas crianças já, né, sejam adultos, que façam toda essa conscientização, essa gestão dos resíduos dela de uma forma fluida, é realmente de extrema importância. Parabéns e muito obrigada por compartilhar e nos inspirar com todos esses braços que a compostagem pode alcançar. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, e agora, depois da gente entender todo o panorama, né, do sistema alimentar, passar, né, por um projeto que mostra para a gente como é possível a gente fazer compras de uma forma sustentável, né, que é o exemplo do Papaias. Depois de conhecer também como a Liz trabalha pela voz e pelo olhar da Júlia, e fechar o ciclo, né, de fato, com o Leonardo, trazendo todo esse projeto Raiz Eco. Agora a gente vai partir para tudo que vocês enriqueceram aí o nosso chat. Então, eu convido aqui a Poliana, que também faz parte do Sustentária, nutricionista, aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para trazer todas as dúvidas de vocês aqui para essa roda riquíssima. Bem-vinda, Poliana. Obrigada, boa tarde, pessoal. Obrigada, Ana, pela apresentação. Obrigada a todos pela fala, né? Foi bem legal, passou super rápido. A gente está ouvindo e fica tão animado. O pessoal está participando bastante aqui no chat, a gente já tem algumas perguntas para vocês. Eu vou começar, então, com a pergunta da Florença, que eu não sei que talvez a Nadine consiga responder, ou os outros palestrantes também. Ela perguntou quais formas de mudança do sistema alimentar atual do Brasil, sabendo que não é um processo fácil. E quais os avanços já existem para a mudança no sistema alimentar, como exemplo da agroecologia. Então, ela quer saber assim, o que já tem no Brasil
além, claro, dessas que acabamos de apresentar, acho que ela já até respondeu um pouco a pergunta aí, né? Mas se a Nadine puder falar um pouco o que já tem de mudança aqui, né? O que já está sendo feito no nível mais macro ou mais micro ali, o que tu já conhece, Nadine? É uma pergunta difícil, porque de fato é um sistema extremamente complexo, mas como você mesmo colocou, então se a gente for olhar para todas as iniciativas, né, partindo principalmente do nível interpessoal e comunitário, as iniciativas que a gente está apresentando aqui são preciosíssimas, né, e promovem mudanças, e são mudanças que a gente pode entender como uma espécie de onda, né, então promovem mudanças que vão fazer um efeito inicialmente local, e aí, por exemplo, a iniciativa, o projeto do Leonardo, que vai fazer efeito as crianças mesmo acabam atuando como multiplicadores nos seus lares, ou como o projeto Papaias, né, que vai fazer um efeito em toda a comunidade, na medida em que aumenta o número de trabalhadores que usam a plataforma, que usam Papaias, e eles isso vai favorecendo o comércio de pequenos produtores, ou mesmo a partir do restaurante da Liz, que vai impactar tanto a produção ali local, mas toda a comunidade que frequenta o restaurante. Então, isso a gente está falando nessa espécie de onda, né, de crescimento, de mudanças. Mas, se a gente for olhar para o nível macro, por exemplo, o próprio Programa de Alimentação do Trabalhador, que a Nicole trouxe, o Programa de Alimentação Escolar, que a gente tem, e que, inclusive, está em discussão nesse momento, né? Que já há alguns anos prioriza e tem um percentual específico de priorização de alimentação, de alimentos a partir de produtores, de pequenos produtores, de produção, agricultura familiar. Então, existe esse nível macro. A gente precisa caminhar muito mais ainda. Existem coisas que já foram feitas, estão no nível de regulamentação, de legislação, de políticas públicas. A gente precisa caminhar ainda muito mais. Então, acho que o que a gente trouxe como iniciativa são essa ação que a gente costuma chamar de baixo para cima, né? De que vem da população, que vem de iniciativas e que reverberam e vão mudando o sistema no sentido oposto do que se esperaria, que é o da política para baixo, né? E que isso se fortaleça cada vez mais e que a população tenha consciência do seu poder de influência a partir de pressão, a partir de participação em ferramentas de participação coletiva, de cobrança, de fato, né, das instituições superiores, ainda que nesse momento especificamente a gente possa contar pouco com avanços do nível macro, né, como a gente tem visto acontecer, a partir de desmontes, a partir de diferentes ações bastante questionáveis, mas acredito que, ainda que a gente precise ter um certo otimismo, as mudanças estão acontecendo, né, em ritmo mais ou menos acelerado, vindo de diferentes atores, e isso é muito importante, não só aguardar que venha de cima, né, mas que venha de diferentes atores, de fato. Perfeito, Nadine, obrigada. A gente tem já bastante perguntas aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Leonardo, e quem fez foi o Vitor. Ele perguntou: Léo, dá para ter composteira em apartamento? Como começar? Ah, sim, Vitor, com certeza. Como eu expliquei ali na minha apresentação, no meu trabalho de conclusão, eu tinha 8 composteiras. E, inclusive, todas as composteiras que a gente instala hoje em dia, a gente dá preferência para locais fechados, né, para evitar principalmente a ação do sol, que pode esquentar as caixas e tal. Então, assim, é possível, é bem fácil de fazer, a operação é super simples, desde que seja feita corretamente. Como pode começar, né? Existem até possibilidades de montar, de construir uma composteira doméstica com materiais reciclados. Então, até a gente tem no nosso canal do YouTube, a gente tem vídeos explicativos, né, explicando todo o passo a passo da fabricação de uma composteira. Existe a possibilidade de comprar uma composteira também, para quem não quer fabricar a sua. Então, existem diversas possibilidades. Tem gente que faz no próprio canteiro de casa, não tem problema também, é um sistema mais rústico, mais artesanal, é necessário ter alguns cuidados, né, principalmente com vetores, por ser um sistema aberto, mas também é possível, se for manejado corretamente, é tranquilo de fazer. Então, assim, eu recomendo que, se a pessoa, né, Vitor, se tu deseja construir a tua, busca informação na internet, procura nosso canal lá, Projeto Raiz Eco, a gente tem todas as dicas, ou uma aquisição de uma composteira também é possível. Obrigada, Leonardo. Eu tenho mais 2 perguntas para ti, tá? Seria da Mônica,
que ela perguntou se tem algum critério para instalação de trituradores para resíduos orgânicos em cubas de higienização de utensílios e equipamentos de cozinhas domésticas, comerciais, industriais e hospitalares. Se tem algum critério ali. Tá, desculpa, pode repetir a origem do resíduo para a instalação de trituradores eu vou repetir, tá? Há algum critério para a instalação de trituradores para resíduos orgânicos em cubas de higienização de utensílios, tanto de equipamentos de cozinhas domésticas, comerciais, industriais ou hospitalares? É assim, para o processo de compostagem que a gente trabalha aqui, nós não recomendamos a trituração dos alimentos, tá? Então, eu não tenho muita experiência com esse processo, e eu vou explicar por que não se recomenda. O processo de compostagem é um processo que exige a presença de oxigênio. Então, quando a gente faz dentro da caixa ali, nós precisamos que haja espaços dentro da terra, digamos assim, para que o oxigênio infiltre lá dentro e o processo aconteça corretamente. Inclusive, o papel das minhocas dentro da composteira, além de comer o resíduo orgânico, é se mexer lá dentro para abrir túneis para o oxigênio entrar e isso potencializar o processo. Se a gente tritura aquele alimento, ele fica uma massa, uma papa. E aí, o que acontece em locais onde fica assim, uma massa, né? Não há infiltração de oxigênio, isso causa um processo anaeróbio, que a gente chama, que é sem a presença de oxigênio, e a principal consequência disso é um cheiro ruim. São gases com enxofre. Então, eu não trabalho com esse tipo de trituração, com esse processo, então eu não vou saber responder quais são os critérios para a instalação dessa etapa de trituração. Eu vou ficar devendo essa resposta aí, porque a gente não trabalha com esse processo na compostagem. Obrigada, Leonardo. E tem uma última pergunta aqui para ti, antes de eu passar para as outras. Onde é a escola que foi feita a atividade ali? Ficaram curiosos. Essa escola é o Colégio Americano, aqui em Porto Alegre. Mas a gente, depois dessa, já fez em várias outras, né? Inclusive, a gente agora, até durante a pandemia, foi algo que perdeu um pouco, a gente perdeu, ficou parado, né? Praticamente um ano. E porque, assim, o principal, a gente até fez algumas oficinas remotas, mas, assim, o que marca muito as crianças é essa questão da sinergia, de poder tocar, de abrir a caixa e ver as minhocas. Assim, vocês não têm ideia o que é o fascínio da criança por uma minhoca. Tu chega assim lá, aqui essa caixa tá cheia de minhocas, elas ficam assim congeladas, sabe? Aí tu abre a caixa, assim, é muito interessante. Então, a gente está retomando agora, ficou um bom tempo parado, mas assim, a gente já fez em várias escolas depois disso. E eu queria fazer um comentário sobre o que a Nadine falou, eu queria corroborar essa questão do incentivo público nessas políticas públicas, tá? A gente luta muito aqui também para que haja, que isso venha de cima para baixo também, porque as pessoas, a gente percebe muito aqui que as pessoas a gente tem muito essa coisa de fazer a minha parte, óbvio que é importante todo mundo fazer a sua parte, né? Mas assim, o poder público, ele tem muito mais força, ele tem muito mais poder, ele tem mais dinheiro, né? Então aqui a gente luta muito para que haja, e assim, quando a gente fala num programa de compostagem, por exemplo, isso eu avaliei foi uma das coisas que eu avaliei no meu trabalho de conclusão, se o município subsidiasse as composteiras para a população, né? Em quanto tempo o município teria o retorno do investimento? E a gente está falando de 2 anos de retorno, porque o município hoje em dia gasta por tonelada de resíduo que ele destina. Então, ele paga a coleta, o caminhão que coleta, ele paga o transbordo, que é o que a gente chama, que é onde junta tudo, ele paga outro transporte até o aterro sanitário e ele paga para o dono do aterro sanitário. Então, toda essa cadeia está associada a custos que podem ser abreviados com uma simples composteira em casa. Então, tu subsidia essa composteira, mas tu atalha toda essa cadeia, em 2 anos tu tem esse retorno do teu investimento. Então, assim, é realmente uma coisa que eu acredito muito que vai acontecer, inclusive já houve, né, programas até no município de São Paulo, mas a gente acredita que os municípios precisam assim, se mexer mais rápido e a gente incentiva muito isso. Perfeito, Leonardo. Muito obrigada por essa complementação, realmente, né? Mas a gente começa e daqui a pouco vamos dar uma pressãozinha para ver se o pessoal também faz a parte deles, né? Tem algumas outras perguntas aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Nicole. Quem fez foi o Vitor também.
E ele pergunta, Nicole, você tem planos de ampliar o Papaias para além do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador? Na verdade, hoje a Papaias já funciona, na verdade, além do PAT, né? Porque além da gente ser um vale alimentação, então, né, cadastrado no Programa de Alimentação do Trabalhador, a gente também opera como um meio de pagamento, né? Que foi o segundo ponto que eu expliquei ali. Então, de certa forma, sim, já operamos hoje além do PAT, né? E isso a gente criou principalmente em virtude da pandemia. Então, em Porto Alegre, a realidade das feiras, algumas associações nos procuraram, enfim, porque muitos não aceitavam outras formas de pagamento além do dinheiro em espécie, né? Então, no início da pandemia, isso foi uma questão e a gente resolveu, então, abrir o aplicativo da Papaias também como uma forma de pagamento para facilitar esse processo nas feiras. E aí a adesão foi bem grande, o pessoal tem gostado bastante. Eu ia até te perguntar sobre isso, como foi a adesão, porque eu sou usuária e lá na feira, vou fazer uma experiência aqui, né, de quem usa. Na feira que eu vou, que é a Feira do Bonfim aqui, eu ficava às vezes até me sentindo mal, porque eu ia comprar em algumas bancas e eles não aceitavam cartão, e eu nunca levo nem 10, não levo dinheiro. E aí ninguém aceitava cartão, e aí eu acabava comprando dos feirantes que tinham, né, a maquininha, mas ficava com aquele sentimento, na próxima semana eu vou sacar algum dinheiro para usar aqui. Só que na pandemia a gente não queria, né, ter esse contato. E aí quando teve o papai, eu fiquei super alegre, porque tu só vai lá, pega o QR Code e já usa. Então foi bem legal, assim. Como foi a adesão das pessoas ali da feira? Tu acha que foi boa, para além dos feirantes? Sim, foi super boa, justamente o teu retorno é o retorno que o pessoal nos dá, assim. Então, essa questão do dinheiro e cartão, e aí ter essa facilidade e outras facilidades que aí a gente foi entendendo também ao longo do processo, né? Então, até a questão de não aglomerar nas filas, porque o pagamento acaba sendo muito rápido, é mais rápido do que com o próprio cartão, né? Então, facilitou bastante, assim, o pessoal aderiu super bem. E tem utilizado bastante aí todos os finais de semana, né, que são os dias de maior movimento nas feiras, tem utilizado bastante a Papaias, então foi bem legal, os retornos são super positivos, assim, as pessoas dizendo que não conseguem mais imaginar a feira sem Papaias, é muito legal. Muito obrigada, Nicole. Agora eu tenho uma pergunta para Júlia, que está aqui representando a Liz, né? A gente viu aqui nas apresentações que todos os projetos, eles estão de acordo ali com o que a Nadine apresentou, né? Que é ver a questão social, ambiental e a questão econômica. Então, tem todos esses aspectos envolvidos. E também falou-se muito de educação, porque ali no projeto, por exemplo, do Leonardo, tem a questão da educação também, né? Dos alunos ali da escola. E eu queria fazer para a Júlia a respeito da formação dela, como foi para ela, como nutricionista, participar desse projeto da Liz, conhecer essa realidade, se isso mudou alguma coisa na tua formação, porque nós, né, eu também sou nutricionista, a gente acaba sendo pessoas que têm uma voz muito grande nessa questão de alimentação e sustentabilidade. Então, eu queria ouvir da Júlia, como foi para ela, assim, essa experiência dentro do projeto. Então, eu, na verdade, não sou de São Paulo, então eu sou de Minas e eu nasci no interior, né? E eu morei em Monte Verde a minha infância inteira, então eu tinha um contato direto, assim, com a natureza desde pequena. Eu estudei numa escola Waldorf também, que é uma pedagogia diferente, que esse contato é muito... eles gostam muito, né, desse contato. Então, durante minha formação inteira na faculdade de nutrição, eu já tinha um olhar mais voltado para esse lado da natureza, nunca foi muito do nutriente ali, da caloria, aquela coisa. E aí eu já conhecia a Liz, porque ela é amiga dos meus pais, e eu entrei no Sustentária, e essa questão da sustentabilidade sempre foi ficando cada vez mais presente, mais importante para mim, né? Então, eu acho que tanto esse projeto da Liz, quanto todos esses outros, inclusive um spoiler na próxima revista do Sustentária, projeto da Nicole Papaias está na nossa Mulheres Empreendedoras, que foi a matéria que eu escrevi, inclusive.
Então, eu sou apaixonada, né? Acho que é o futuro, não tem como. E é muito legal. Eu te conheço a Alice faz tempo. E é muito legal ver várias iniciativas cada vez de várias áreas, né? Então, acho que é isso. Obrigada, Júlia. Realmente, todo mundo, a gente se inspira, né? Vai pegando um pouquinho, até uma palestra que a gente assiste, uma matéria que lê. Sugiro todo mundo a seguir o Sustentária no Instagram, que tem muita iniciativa legal. Eu tenho outra pergunta aqui que pode ser para todo mundo, tá? Quem quiser responder, sinta-se à vontade. É da Aline, e ela perguntou: uma alimentação sustentável é mais cara? Como, em tempos de pandemia, com a alta dos alimentos, abordar uma nutrição sustentável para o ambiente e financeiramente, ou seja, acessível, né? Não sei se alguém de vocês quer fazer algum comentário sobre essa pergunta. Acho que eu posso só começar e vou até deixar depois um link, inclusive um artigo que foi recentemente publicado por um grupo que contou com as nossas coordenadoras, a Dirce e a Aline, que avaliou justamente isso. Se o custo de uma dieta mais sustentável aumenta. E, de forma geral, existem alguns marcadores, né? Isso é muito individualizável, dependendo da região que a gente está falando, das características culturais e tudo mais. Mas marcadores de dietas sustentáveis são, por exemplo, o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras em relação ao que seria o padrão alimentar predominante atualmente, e a redução do consumo de carne quando a gente fala do padrão alimentar do brasileiro de forma geral, não na situação que a gente está vivendo atualmente, em que a carne está muito cara e que o acesso é muito dificultado, mas o hábito, de forma geral, do brasileiro é de um excesso de carne, e a carne é um dos elementos mais caros do padrão alimentar. Então, existe essa compensação, né? Com a diminuição, e não diminuição, exclusão, e nem, né, não necessariamente a exclusão, mas somente a diminuição, como é um dos elementos mais caros da dieta, pode haver uma redução, então ela se torna mais sustentável, porque proporcionalmente, né, está promovendo menos emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, e também mais barata. Em relação às frutas, verduras e legumes, existe essa discussão se a produção orgânica é mais cara, e aí a Nicole acho que vai conseguir responder com muita propriedade. É uma discussão, mas é bastante interessante a gente olhar para a lógica de produção, né, para em que locais esse alimento está sendo comprado. Isso impacta muito no preço, mas acho que a gente vai deixar o link do artigo, é bem legal estimular a leitura, a reflexão também, e é justamente isso que eles propõem. Já dando spoiler, a resposta é que não, né? Que adequando a uma alimentação mais sustentável em todos os pontos, ela tende a ser mais barata do que o padrão alimentar que tem o excesso de carne, por exemplo, como costuma ser, né, o padrão alimentar dos brasileiros. Não sei se a Nicole quer complementar, Nicole, a respeito do preço dos produtos ali, dos orgânicos que são comprados, né, com o Vale do Papaias. Tu acha que tem um aumento, assim, do preço? Ou tem alguns produtos que são até mais baratos que no supermercado, por exemplo? Assim, como é essa tua experiência? Acho que bem de acordo, assim, com o que a Nadine comentou, né? Acho que vai depender muito também de localidade para localidade, de realidade para realidade, né? Então, se a gente for ver, alguns alimentos vão ser, de fato, falando daí mais da realidade de Porto Alegre, né? Vão ser o mesmo preço, né, que a gente encontraria nos supermercados. Inclusive, aí até fazendo um comentário sobre esse aumento dos alimentos, a gente sabe que, por exemplo, o arroz da agricultura familiar, do MST, não sofreu aumento, né? Então, também, só para fazer um comentário, que alguns alimentos da agricultura familiar não tiveram tanto esse aumento de preço, né? Mas acho que depende muito, assim, de uma avaliação geral da realidade de cada local, assim. Então, ali em Porto Alegre, alguns alimentos vão ter o mesmo preço do supermercado, alguns outros vão ser um pouco mais caros, sim. Mas se a gente for analisar daí num contexto geral dessa questão do consumo de carne, numa dieta sustentável, né, e for fazer um cálculo a partir disso, então a gente pode ter uma análise um pouco diferenciada também.
Tá bem, Nicole, muito obrigada. Não sei se alguém quer complementar essa questão. Eu queria fazer um comentário também. Até não sou especialista no assunto da alimentação, mas assim, uma coisa que eu percebo também e que a gente lê bastante é sobre a questão dos incentivos, né? De que forma está estruturado o sistema de produção, né? Então, quando a gente para avaliar quais insumos que são mais subsidiados, por exemplo, né? Os programas de incentivo, de financiamento, tudo isso influencia demais nessa cadeia. Então, é uma questão bem complexa, eu acho que vai muito dessa reformulação estrutural. E eu vejo também como, já fazendo um paralelo com a questão de como lidar com o resíduo orgânico também, é a quebra de um paradigma, né? Porque essa frase é muito repetida, que consumir orgânico é mais caro, consumir orgânico é mais caro, é aquela coisa que é uma coisa que é dita tantas vezes que às vezes acaba se tornando uma verdade. E quando a gente para avaliar mais profundamente, a gente vê que não é tão verdade, ou quando é verdade, existem razões para isso que podem ser, né, modificadas tranquilamente. É mais ou menos isso que eu queria comentar. Perfeito, Leonardo. Eu acho que realmente o que vocês colocaram faz todo sentido, porque agora a gente vê que tem não só também a questão do acesso financeiro, né, mas do acesso ali que nem a Nadine falou dos desertos alimentares. Então, às vezes, as pessoas não conseguem comprar porque tem o dinheiro para comprar, mas não tem acesso. E eu acho que isso que o Leonardo falou realmente faz toda a diferença, porque se o poder público incentivar, subsídios, der espaço para feiras nessas localidades, porque às vezes não tem espaço, tem a organização, mas aqui na Feira Ecológica do Bonfim mesmo, a gente vê em Porto Alegre que agora a prefeitura liberou para usar mais espaço e ficou bem melhor a feira, eles fecharam a rua, né, só um dia na semana, então não vai fazer tanta diferença para a cidade, mas para quem utiliza a feira é uma diferença enorme, porque tu não tem aglomeração, então é bem interessante. E às vezes, sim, como falaram, é mais caro, mas nesse artigo que a Nadine falou, eles até citaram que quanto mais a alimentação ela respeita os hábitos alimentares das pessoas, então a cultura da pessoa, mais ela vai ser barata, assim, ela não vai ser tão cara. Então, se a gente não quiser, por exemplo, ter uma alimentação sustentável, que é lá de outro país, por exemplo. Não, eu vou comprar alimentos que são daqui de Porto Alegre, que são da cidade que eu moro. Então, de comprar coisas que tem ali vai ser muito melhor, né? Tanto para o bolso da pessoa que vai comprar, quanto para o meio ambiente. Eu tenho só mais uma pergunta aqui para o Leonardo, que seria da Iane. Ela falou que tem um projeto que ela quer conseguir composteiras com o vereador ali na cidade dela, para distribuir para a população. E aí a dúvida dela seria como daria a destinação, ela quer perguntar como se daria essa destinação se toda a população realizasse a compostagem. Então, assim, se todo mundo fizer a compostagem, eu acho que ela quer saber para onde vai ali o resíduo da composteira. Seria isso. Olha, o que não faltam são parques, praças, né, árvores frutíferas que precisam ser adubadas pela cidade, pátios, né, escolas para usar isso como uma ferramenta com as crianças, simplesmente um canteiro da calçada. Então, diversas finalidades poderiam ser dadas para o adubo. E assim, são 2 adubos que a gente tira da composteira. O humus da minhoca, que é o adubo sólido, que assim, ele é menos concentrado. O que acontece? A planta, ela extrai o nutriente na fase líquida. Então, o biofertilizante, que é gerado, que o pessoal também chama de chorume, já são íons dissolvidos na água e a planta já está pronta para extrair aquilo ali. Então, é um fertilizante mais rápido de absorção. E o humus da minhoca, por ser sólido, ele espera a chuva passar, extrair os nutrientes e para fornecer o nutriente para a planta. Mas, assim, qualquer gramado também poderia receber. O que não falta é destinação para dar. Não sei se eu respondi, mas eu queria fazer mais um comentário a respeito da questão que estavam falando ali, deixa eu me lembrar, agora perdi um pouquinho o fio, mas que a Nadine comentou, e uma coisa que eu observei também nessas oficinas, e até estava comentando hoje com o colega participa aqui de um coletivo que faz a distribuição, que faz a coleta de alimentos na FAI, ali na Feira do Bonfim, e distribui na periferia.
e comentou sobre a dificuldade de convencimento das pessoas, né, geralmente pessoas de mais baixa renda, de aceitar esse tipo de alimento, por não identificar isso como um alimento, por não ter assim, o hábito de consumo. Então, assim, para ver qual o tamanho do desafio, né? E isso é uma coisa que eu também verifico, não só com as crianças, mas com os pais, com as pessoas em geral. A gente perdeu o contato com o alimento, a gente não sabe de onde vem, às vezes, sabe? A gente não sabe como é um pé de tomate. Então, assim, é um distanciamento que causa toda essa, né, que tem essa reação em cadeia. Então, eu vejo, assim, que esse papel da educação é fundamental para quebrar toda essa cadeia, todas essas consequências. Obrigada, Leonardo. A gente está chegando aqui no final, infelizmente, do nosso evento. Acho que dava para ficar falando até de noite. Eu tenho só uma última pergunta, assim, para cada um de vocês, para vocês falarem 30 segundinhos, assim. Qual seria o conselho que vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo e têm essa vontade de ter uma alimentação mais sustentável, uma vida mais sustentável? O que vocês falariam para essas pessoas, assim, se elas quiserem conhecer, mudar, fazer alguma coisa de diferente? Eu posso começar, seguindo a ordem, eu posso começar. Acho que tem todos esses aspectos de complexidade que a gente colocou desde o começo, mas talvez estar aberto a fazer algumas coisas diferentes do que a gente fazia. Então, por exemplo, a compostagem, né? Então, mas nossa, vou fazer uma composteira dentro do meu apartamento. O Leonardo mostrou que é completamente possível. E a Nicole trouxe um projeto que facilita em diversos aspectos o acesso das pessoas. Então, talvez se abrir um pouco para pensar que não é porque sempre foi feito assim, dentro do que a gente está acostumado, nessa geração, na geração dos nossos pais, que a gente foi ensinado, é que é a única forma de fazer. Então, o que não falta hoje é informação, por mais que ela precise ser trabalhada para ser traduzida em conhecimento, mas se abrir de fato para fazer diferente. Posso complementar aqui. Eu concordo plenamente com a Nadine e o que eu acho é, às vezes, as pessoas decidem agora eu vou ser uma pessoa sustentável e aí elas querem fazer muita coisa. E aí, às vezes, a mudança do hábito, ela requer energia, né? A gente, é um gasto de tempo, tu tem que te policiar para fazer, ter disciplina. Então, acho que faz uma coisinha de cada vez, sabe? Escolhe uma coisa, te dedica para aquilo, sabe? Não fica preocupado em querer mudar completamente a tua vida do nada, sabe? Faz uma coisinha de cada vez que eu acho que as coisas vão acontecendo com mais facilidade. Obrigada, Leonardo. Eu vou complementar também. Eu acho que uma coisinha de cada vez, que nem o Leonardo falou, é realmente uma reeducação, né? Porque a gente não foi educado desde criança a pensar dessa maneira. Então, vai exigir um esforço ali diário, né? Não vai ser do dia para a noite que você vai virar uma pessoa sustentável. E eu acho que sempre o que ajuda é a gente realmente se espelhar nos ciclos e nessa reconexão com a natureza, né, para te dar também um ânimo e talvez em algum momento você esteja meio perdida, o que eu vou fazer, será que eu vou continuar, será que é isso? Essa reconexão com a natureza, esse olhar para os ritmos, para as estações, acho que sempre ajuda a gente a ter um gás e, assim, te dá uma direção, né, como que eu deveria fazer? Acho que assim, acontece assim, talvez seja dessa maneira, né, sempre observando a natureza. Obrigada, Júlia. Acho que a Nicole... Sim, acho que todo mundo já deu ótimos comentários, né, de acordo com todo mundo, assim. Acho que a própria pergunta já demonstra o interesse, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, assim. E, realmente, assim, acho que ir aos poucos, um passo de cada vez, não precisa, né, como o Leonardo comentou, não precisa querer mudar tudo do dia para a noite, né? E também, né, e conhecendo o que tem na cidade, né, outros lugares, às vezes, para consumir, explorando também, né, essa reconexão com a natureza que a Júlia comentou também, né, acho que tudo isso, assim, mas acho que um passo de cada vez mesmo. Muito obrigada, Nicole. Pessoal, muito obrigada. Fiquei muito feliz com as respostas, com a interação do pessoal. Agradeço novamente a participação de vocês no evento e agora eu vou dar a palavra para a Ana, que vai fazer o encerramento, e fiquem com a palavra da Ana agora. Muito obrigada. Muito bom, pessoal.
sejamos a geração, né, regeneração mesmo, como foi convidado no último dia 5, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, para que a gente tome, né, essas pequenas atitudes que vão com certeza gerar grandes mudanças. E parabéns por todos vocês conduzirem esses projetos que de fato estão fazendo parte desse desenvolvimento sustentável que supre as nossas necessidades hoje, mas que também garante, né, que as necessidades futuras sejam supridas. E o nosso desejo, né, como a Poliana já adiantou, é que todos vocês que estão nos assistindo tenham se inspirado com esses projetos que estão transformando o sistema alimentar e possam enxergar caminhos, né, no ritmo de cada um para, de fato, fazer essa mudança. E em nome de toda a equipe sustentária, de novo, né, enfatizando o que a Poliana já disse, muito obrigada, Nadine, Júlia, né, em nome da Liz, Nicole, Leonardo, por generosamente vocês dividirem com a gente toda essa transformação. Obrigada a vocês que enriqueceram, né, o nosso chat. De fato, esse debate não teria sido tão rico e não teria complementado e fechado com chave de ouro esse evento. E o que a gente espera é manter a conexão, tanto com os convidados, quanto com vocês que estão nos assistindo através das nossas redes sociais e de futuros eventos em prol de uma alimentação sustentável. Lembrando que o link para o certificado vai continuar ainda por mais 30 minutos no chat, e no chat também vocês encontram o caminho para manter a conexão aí com Papaias, com o projeto Raiz Eco, com o projeto da Liz, com a Nadine, com todos nós. Muito obrigada, pessoal!